Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que ouvirei de sua boca, te abençoarei. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão. E aqui é Abrão, não é Abraão, porque ele passa a ser chamado Abraão depois desse episódio. Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grande galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno, Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será teu herdeiro, vigia, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será teu herdeiro. Vigia foi licença poética do narrador, tá? Então levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e isto foi imputado por justiça. Amém? Pode tomar assento, glória a Deus. Umas coisas interessantes nesse texto para a gente trazer a vocês, né? E vocês viram que eu cortei, porque na verdade toda a conjuntura desse texto, e a parte talvez que você mais tenha ouvido falar, é a parte da aliança para frente desse texto, né? E eu, por conta do tempo e por conta daquilo que eu quero transmitir, resolvi então cortar. Mas uma coisa importante é a gente começar com esse, por favor, deixe sua Bíblia aberta. Depois destas coisas, depois de quê? Aqui que começa o negócio. Depois de quê? O texto começa assim: depois destas coisas. Depois de quê? Depois que Deus havia prometido a ele lá em Gênesis capítulo 12, em que Deus vem com uma promessa para ele. Depois dessa promessa: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, e aqueles que te abençoarem eu vou te abençoar, e aqueles a quem tu amaldiçoar eu vou amaldiçoar. Depois que ele começa essa peregrinação ainda com o seu pai, levando consigo seu sobrinho Ló, levando consigo então parte da sua família, e sendo que Deus havia deixado. Interessante que a gente sabe que o seu pai foi com ele, só não lendo o capítulo 12, mas o final do capítulo 11. Quando o narrador de Gênesis faz a descrição da genealogia, a gente sabe que o pai de Abraão, Arão, acompanhou Abraão no capítulo 11. Você lê o capítulo 12, você não enxerga isso. Mas aí ele morre no meio do caminho, e ele continua na sua peregrinação, e chega então no primeiro ponto em que ele faz um altar ao Senhor. Ele chega em Siquém, ele sai de Ur e vai até Siquém, e chega em Siquém e levanta um altar. De Siquém ele caminha, e por isso que o texto fala: depois destas coisas, e essas coisas são essas. Ele faz um altar ao Senhor, e aí ele vai e estabelece esse altar, e vai para um outro lugar. Ele vai para Betel. De Siquém ele vai para Betel, e Deus vai com ele nessa caminhada. Ele faz outro altar, e aí de Betel ele resolve sair um pouquinho, porque Deus não o mandara aí. Ele vai para o Egito, e lá no Egito ele tem um problema moral. Ele faz uma combinação com a sua esposa, e ele tem um problema moral. Ele chega lá e fala assim: olha, você é muito bonita, né? Se você não sabe, Sarai, que era o nome dela nesse tempo, era princesa, né? Você é muito bonita, então possa ser que os reis de lá tenham alguma coisa e tal, e
por conta da tua boniteza queiram me matar, a gente vai dizer que a gente é irmão, E aí então ele chega lá e acontece um maior problema por conta disso. E aí ele volta para Betel, estabelece um novo altar. E aí já estão passados. E nesse momento em que ele volta para Betel, no momento que ele volta para Betel, nessa caminhada nós temos um problema aí. Nós temos um problema em que os pastores de Abraão têm uma cisanha, tem uma questão com os pastores de Ló, e eles têm que se separar. E o texto eu ainda não entrei ainda no versículo 1. Eu estou depois destas coisas, eu estou falando que coisas são essas. Eles se separam, e aí então Ló é sequestrado. Abraão arregimenta um exército, e aí Deus é com ele, ele vence a guerra. O início desse texto é quando Abraão, após vencer a guerra, entrega os dízimos a Melquisedeque, que é o final do capítulo 14. Antes de eu entrar efetivamente, eu tenho pequenas lições para a gente. Eu falei algumas coisas que eu espero que você tenha pelo menos deixado guardado na sua cabeça. Se não, guarde agora no coração. Na nossa caminhada em fé, a gente tem que ter pontos de celebração ao Senhor. A gente tem que ter pontos de apresentar algo a Deus. É interessante que nessa caminhada, quando ele sai de U e vai até Siquém, quando ele chega em Siquém, o que ele faz? Ele faz um altar e apresenta um sacrifício ao Senhor. Ei, eu quero pontuar isso com você. Deus vai te dar muitas vitórias nas suas jornadas. Só 2 pessoas entenderam, então eu vou repetir. Deus vai confirmar projetos na tua vida. Deus vai te dar vitórias na tua caminhada. Deus vai te cobrir de bênçãos. Mas quando isso acontecer, nunca esqueça de levantar um altar ao teu Deus e celebrar Ele com voz de júbilo. Aproveita e vamos fazer isso agora. Você vai treinar? Vamos fazer, vamos celebrar o Senhor. Vamos bendizer a Ele. Quem está feliz, aplauda o Senhor, bendiga o nome dEle. Na vez que ele não faz isso, dá problema. Foi quando ele foi para o Egito. Quando ele vai para o Egito, ele não faz um altar. Ele estava fora do plano de Deus. Não faz o altar e dá problema. Ei, crente, quando o Senhor te visitar com prosperidade, reúne os teus amigos e faz uma festa de celebração com Ele. Quando o teu filho nascer, celebra ao Senhor, faz um culto de ação. André, a gente conversa muito, e André fala assim: eu sinto falta desses cultos de ação de graça. Ei, quando o teu filho nascer, reúne os teus amigos, aproveita que o quilo da carne parece que vai baixar mesmo e tal. Faz uma churrascada e agradeça a Deus pela vitória da tua vida. Nós temos que aprender a levantar altares. Nós temos que aprender a celebrar no Senhor. Nós temos que aprender a fazer festa quando nós somos abençoados. Mas hoje é uma geração que acha que Deus tem a obrigação de nos abençoar, e a gente não está nem aí. Em nome de Jesus, eu quero ser pastor de uma igreja que entende que quando caminha em vitória, celebra a Deus o tempo todo. Amém, gente? Amém mesmo? Mas isso eu estou na introdução, né? Porque ele falou, depois dessas coisas, eu tinha que falar que coisas eram essas. Mas veja que ele está em festa. Ele está com todos os despojos dos reis que ele foi atrás. Ele entregou os dízimos a Melquisedeque. Ele está celebrando, ele está em festa, ele está efusivo. E aqui agora eu entro no texto com vocês. Depois dessas peregrinações, dessas boas notícias, Deus se apresenta para ele em visão, Andréia, e fala o seguinte. O texto é claro, o texto é genuíno nesse aspecto. Deus se apresenta para ele e fala: não temas. Não temas. Ora, aqui me parece uma aparente contradição, porque eu acabei de falar para vocês
que ele havia vencido uma guerra, ele havia entregado os dízimos. Mas como eu advogo, Priscila, a tese que já comuniquei para vocês várias vezes, que não existe palavra inútil na lei, não existe palavra inútil no texto bíblico. Se Deus falou, não temas, é porque Ele temia alguma coisa. Sim ou não, gente? Eu já falei isso várias vezes, né? Há um adágio, um princípio da hermenêutica, da interpretação jurídica de qualquer texto, que não existe palavra inócua no texto. Se não existe na lei, que dirá na palavra de Deus? Eu quero falar, se Deus se apresenta para ele e fala, não temas, é porque ele estava temendo alguma coisa. Ou seja, Deus não fala nada para uma força de retórica. Os discípulos estão reunidos depois que Jesus morre, e aí tem aquela visão terrível de Jesus na cruz. Eles são massacrados com isso, está no coração, está na alma, está na mente. E aí de repente Jesus adentra no listão e fala, paz seja convosco. Por que Jesus falou, paz seja convosco? Porque eles estavam inquietos, porque o coração deles estava efervescente. Uma caminhada, Jesus está caminhando, Jairo está do lado dele, eles estão indo à casa de Jairo. De repente, vocês conhecem esse texto melhor do que eu, de repente uma mulher atravessa o milagre de Jairo, e ela tem um fluxo de sangue, e aí acontece aquela coisa toda. Nesse intervalo, os servos de Jairo vem na direção, vem de encontro, né? Vem de encontro Jesus agora, e aí fala a notícia para Jairo: Jairo, não incomodes mais o mestre, tua filha já morreu. Jesus não fez retórica. Jesus pega no braço de Jairo e fala assim: Jairo, não temas, crê somente. Antes de eu continuar, hoje Deus tem um não temas para nós aqui nesse lugar. Hoje Deus tem um não temas para a nossa vida. Hoje Deus tem um não temas. Amém, gente, glória a Deus. Glória a Deus mesmo. A questão que ressai para nós aqui é: o que ele temia? Qual era a motivação do seu temor? É sobre isso que eu quero hoje desenvolver com vocês, ultrapassado a primeira parte dessa ministração. Se Deus fala não temas, era porque ele temia. Então a pergunta é: o que ele temia? O que ele temia? Eu imagino, e lendo o texto com mais profundidade, eu consigo identificar os motivos do temor de Abrão. O primeiro deles, isso está intrínseco no texto, é a insegurança material. Eu vou explicar isso para vocês. Quando Deus faz a promessa para ele em Gênesis capítulo 12, ele tinha 75 anos de idade. Ele caminha 3.200 quilômetros. Ele sai de Ur dos Caldeus e chega até Canaã, até as terras ali. 3.200 quilômetros. Se você analisar o capítulo 14, Jânio, ele estava riquíssimo, mas ele não parou de caminhar. Ele continuou sendo um rico peregrino. E o que Deus prometeu para ele não foi riqueza. Deus prometeu para ele um pouso. Deus prometeu para ele uma terra. Deus prometeu para ele um lugar. Eu não sei se você está compreendendo isso, mas eu deixo te falar uma coisa. Quem sabe você está aqui numa insegurança com relação a uma providência de Deus, alguma coisa que Deus já falou no teu coração, já te prometeu, e você está nessa insegurança total. Ei, a palavra de Deus para você hoje é: não temas.
O temor dele é: tá bom, eu estou rico, eu estou com dinheiro, eu tenho posses, eu tenho bens, mas eu não tenho um pouso. Uma hora eu estou aqui, outra hora eu estou acolá, outra hora eu estou em outra banda. E aí Deus, que conhece os corações e sonda as mentes, é o Deus que fala assim: mas não foi eu que te prometi? Então Deus pergunta para você aqui hoje, e não é por retórica: não foi eu que te prometi? Quem tem promessa de Deus aqui? Quem tem promessa dele aí? Aleluia. Quem sabe você está querendo, o seu medo hoje é descrer da promessa de Deus. Então eu vou ser mais claro. Se você tem promessa de Deus, a gente que tem promessa de Deus, às vezes temos medo de descrer. Será que foi Deus mesmo? Será que foi Ele que falou? Será que eu não me enganei? Será que Ele falou foi com o meu irmão que estava do meu lado? Será que esse negócio que está, essa chama que está no meu coração, será que é isso mesmo? Ei, não temas. Aquieta o teu coração hoje, em nome de Jesus. Eu quero parar aqui para falar: aquieta o teu coração. Não foi Ele que falou? Quem pode se alegrar nessa promessa? Foi Ele que falou? Foi Ele que falou? Então reaja aí. Foi Ele que falou: não temas. Oh, aleluia. Se foi Ele que falou: não temas. Glória a Deus, aleluia. Uma nova história Deus tem pra mim. Aquieta o coração. Um novo tempo Deus tem pra mim. Mas uma coisa é eu falar não temas, outra coisa é Deus respondendo esse temor da insegurança material dele. Ele fala assim: não temas, sabe por quê? Porque eu sou o teu escudo, Abraão. Eu sou o teu escudo, eu sou a tua provisão, eu sou o Deus que te guarda. Adore a Deus, Ele é o teu escudo, Ele é o Deus que te guarda. Não temas. Oh, aí muda. Uma coisa é o pastor antes de falar não temas, eu sei que você é meu amigo. Outra coisa é quando Deus fala: não temas, eu sou o teu escudo. Aí é diferente, né, queridos? Mas havia um segundo motivo, e esse é muito mais evidente no texto. O primeiro medo que Abraão tinha era um medo de descrer sobre a providência de Deus, sobre a sua insegurança material. Medo de descrer, medo de perder a fé. Eu estou falando para aqueles, escutem aqui, eu estou falando para aqueles que estão com medo de perder a fé. E hoje nós temos e somos envolvidos por uma geração de pessoas que se autodenominam até desigrejados. Pessoas que estão vivendo sobre esse medo. Tanto para vocês quanto para aqueles que estão me vendo aí. Para aqueles que estão me vendo, por essa palavra, com a autoridade de Deus aqui nesse altar, eu falo para você: não temas. Deus continua sendo o teu escudo. Eu me lembro de uma música da Shirley que a gente ia fazer visita, e eu recebi, as pessoas falaram assim: pastor, o senhor prega e tal, assim, gente, eu comecei muito novo isso, e eu não comecei pregando, obviamente, nos altares. Você sabe qual é a minha maior experiência com pregação? Fazendo visita. Eu era jovem, eu pegava uma turma de jovem, a gente ia fazer visita, e um dia chegou
um ancião, um presbítero na igreja, o irmão Samuel, destroçado, porque ele estava num carro e foi vítima de um acidente em que morreu a esposa e filhos. E eu vou com um violãozinho na turma de jovem e vou visitar o irmão Samuel. E eu comecei a ministrar em cima desse tema, não temas, não nesse texto, lá em Isaías. E eu me lembro que eu cantei essa canção: estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre zelo muito bem, e de ti não esqueço também. Aquele irmão estava pensando em se matar naqueles dias, e de repente eu começo a ver as lágrimas rolando assim, e a gente cantava: se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, não te deixo, ó meu filho. Eita glória! Não temas, ao teu lado Ele é o teu Deus, Ele é o teu escudo, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu respirar, Ele é a tua promessa. Ele falou, vai se cumprir, não temas. Alabaxou-me anda lagaço e anda labaz, aleluia. Não temas. Vira para o irmão e fala assim: não temas, continue crendo, o Senhor é contigo, Ele é o teu escudo, Ele é a tua fortaleza. Levanta a tua cabeça, a promessa de Deus vai se cumprir. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares, eu contigo pisarei. Seja onde, ao teu lado. Eita, eu sinto muito forte a presença desse Deus aqui. Eu sinto Deus falando assim: ó, não abaixa a tua cabeça, não. Caminha, porque eu sou contigo. Olá, baixo managai, aleluia. Eita glória. É porque às vezes a gente quer abalar, a gente quer parar de crer. A gente quer, vamos dar uma pausa na fé. Para aqueles que estavam pensando assim, mais uma vez, não temas. Mas ele tinha um segundo temor, e é por isso que Deus fala, não temas. E esse segundo é muito mais evidente. Senhor, faz 25 anos que eu estou nessa. De Gênesis capítulo 12 a Gênesis capítulo 15, são 25 anos. São 25 anos andando nessa terra. São 25 anos que o Senhor me suscitou, e o Senhor me prometeu um filho. Isso fica muito evidente no texto, salta o texto. E não obstante Deus falar para ele: espera, porque o teu galardão é grande. Aqui eu vejo o patriarca da fé dando um passo maior em fé. Porque ele fala assim: tá certo, eu sei que o Senhor é meu escudo, eu sei que o meu galardão é grande,
Mas Senhor, eu estou parafraseando, são 25 anos, eu não tenho mais habilidade, porque quando o Senhor falou eu estava com 75, agora eu estou chegando aos 100. Senhor, o Senhor me prometeu um filho. E aí, o que eu gosto é o trato com Deus, né? É como Deus nos entende. Ei, Deus te entende. Deus conhece. Deus sabe o jeito que você senta aqui na igreja. Deus sabe o cantinho que você gosta. Ah, se eu fosse você, eu glorificava a Deus. Deus sabe quando você levanta à noite e vai tomar um copo com água. Ele sabe a medida da água certinho que você toma. Senhor, o Senhor me sonda, o Senhor me conhece. O Senhor conhece o meu sentar e o meu levantar. Ah, gente, eu ficaria muito feliz. Na verdade, eu sou muito feliz porque eu sei que Deus me conhece assim. E nessa hora, o que Deus começa a passar para a gente nesse texto é que não bastava apenas uma promessa, uma palavra. O que Abraão queria era algo mais concreto. E olha que nessa caminhada ele já havia tido visitas angelicais, palavra de Deus, mas o próprio Deus se apresentando. E aí Deus fala assim: tá bom, vem aqui para fora, olha as estrelas do céu e conta elas se você puder contar. E aqui eu quero fazer um contraponto, porque eu já vi gente pregando erradamente nesse texto, falando que estava de dia. Não estava de dia, né, gente? Pelo amor de Deus. Estava de dia. Ah, não, porque depois ele fala que lá no pôr do sol é, mas é porque Deus mandou ele matar um novilho, um carneiro e um outro animal que agora eu não me recordo, mais pombas e tal. Não dava para fazer isso. Não dá para fazer isso em meia hora. É claro que ele faz isso no outro dia, mata esses animais e aí fica cansado e tal. É só para falar isso, porque eu já vi gente pregando errado. Se liga, não dava para ele prover tudo, toda a lista que Deus dá para ele. Não dá para fazer isso em meia hora. Não é assim, vai ali e pega o seu celular. Não é isso. Vai ali, pega um novilho. Você já viu um novilho? Mata um novilho, corta ele no meio. Só para fazer isso é a noite toda. Mas não era novilho, era um novilho, um cordeiro e acho que era uma cabra. 3 animais grandes. É só para pontuar, que eu já vi gente falando, né? Com base no versículo mais à frente, acho que versículo 15, que estava de dia. Não, estava de noite. E aí Deus, voltando para o texto, corrigindo essa impropriedade que alguns querem, né? Voltando para o texto, ele olha para o céu estrelado. E aqui tem tudo a ver com a Santa Ceia. Porque Jesus fala para os seus discípulos: eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Nos alegra muito saber que Jesus está aqui, né? Sim ou não? Nos alegra muito receber essa palavra, sim ou não, gente? Mas fica melhor quando eu sei que Ele está aqui, porque Ele deixou para a gente um memorial. Quando eu consigo concretizar essa presença viva. Sim, neste sangue lavado, o que Deus faz é sair da promessa de Gênesis 12, do não temas do início do capítulo 15, para falar:
tão certo como essas estrelas que você vê no céu, assim será a sua descendência. Ei, hoje em nome de Jesus, isso aqui é trigo, deve ter uma gema de ovo, deve ter uma farinha, deve ter água. Isso aqui é concretamente um pão. Mas quando a gente pega, depois que a gente orou, a gente entende que Jesus está presente no nosso meio, e nós sentimos a presença viva dele. Oh, aleluia! É mais do que palavra, é mais do que ele dizer eu estou aqui, não. Eu pego, eu sei que tu estás aqui. Aleluia, valoriza isso aqui. Isso aqui é Deus pegando a mão de Abraão e falando assim: vem cá, conta se você puder contar. Não dá para contar? Assim será a tua descendência. Vem cá, Deus hoje te traz agora da palavra abstrata para um concreto agora. Eu não sei qual é a concretude da tua promessa, mas Deus hoje dá materialidade a ela. Se aproprie em nome de Jesus. Como isso, pastor? De várias formas. Você não tem uma promessa? Se a promessa de Deus for cura para a tua vida, então põe a mão no lugar que está a enfermidade, já repreende em nome de Jesus, porque isso é concretude. Se a promessa de Deus é conceber, então pela fé, coloca a mão aí no lugar da sua concepção e fala assim: eu recebo em nome de Jesus. Quem sabe você vai sentir um pulsar de Deus aí, vai entrar vida, vai gerar vida. Entende como Deus nos conhece, até quando Ele pôde falar na sua palavra, amém. Mas quando Ele entendeu que Abraão precisava de algo mais concreto, Ele mostra o céu estrelado. Ei, eu não sei o tamanho desse céu que Deus descortina para você aqui hoje, mas tem um céu estrelado de Deus aqui para você hoje. Aleluia, vai recebendo em nome de Jesus aí. Se aproprie em nome de Jesus aí, pela fé, aleluia, se aproprie. E aí o melhor do texto para eu acabar, né, gente? Eu podia muito entrar na aliança, eu estou com a vontade, mas não vou fazer isso, né? O que eu prometi que eu vou terminar mais cedo hoje. Eu podia entrar na aliança, porque é gradativo, é uma promessa, é uma concretização e depois uma aliança. Só que a aliança vai ficar para a próxima, né? Deus faz uma evolução. Primeiro Ele promete, depois Ele traz materialidade, e depois Ele propõe uma aliança. Eu não vou entrar na aliança, porque que Paulo faz quando vai escrever a doutrina da justificação pela fé em Romanos? Ele fala assim: vem cá, qual foi o texto legal que Abraão se baseou para seguir a Deus? Qual foi? Diz para mim qual foi o texto legal, qual foi o mandamento que ele seguiu? Porque não tinha, né? Abraão é pelo menos 400 anos antes da lei mosaica, só para situar você. Aí Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, como vocês aqui, ele fala assim, ele pega esse texto que nós lemos, ele fala assim: creu Abraão, e isso lhe foi imputado como justiça. Quantos creem que Deus tem uma resposta para você aqui hoje? Agora, o resultado disso que é maravilhoso, dessa concretude. Quando eu pego esse cálice, esse vinho, isso que representa o sangue de Jesus, não é uma manufatura feita numa indústria, todo bonitinho e vazado, né? Está todo tão estilizado. Não, isso aqui é o ato simbólico de Jesus bradando e falando na minha alma e no meu coração: está pago.
Está pago, está pago, está pago, está pago. Agora, para a gente fechar mesmo, e aí, a brincadeira que eu fiz, eu estou falando agora para os teólogos, né? A brincadeira que eu fiz foi essa. Porque quando a gente lê Efésios 2 e 8, que todos vocês sabem de cor, eu tenho certeza absoluta que todos vocês sabem de cor, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós para que ninguém se glorie, é um dom de Deus. Agora que vem a parte final. Quem foi atrás de Abraão? Quem apareceu para ele? Abraão estava orando, pedindo a presença de Deus, e Deus, não, o texto não começa assim, o texto fala assim: depois dessas coisas apareceu Deus a Abraão. Eu não sei se você está entendendo, mas eu vou fazer você entender agora. Quem é que fala para não temas? Quem é? Quem mostra o céu para ele? Quem depois faz aliança com ele? Aqui que vem a brincadeira. Até a nossa fé é um produto da graça de Deus. Até a nossa fé é um produto da graça de Deus. Então seja cheio de fé, recebe de graça isso agora em nome de Jesus. Em outras palavras, não há mérito nenhum na tua fé. Você não vai ser melhor porque você tem, não. Até a tua fé é um produto da graça de Deus. É Deus que libera para você, é Deus que te chama, é Deus que te promete, é Deus que te levanta, é Deus, é Deus, é Deus. Tudo é de Deus. Eu já vi as pessoas assim: eu vou orar e pela minha fé. E eu descubro nesse texto que até a fé que consegue abalar as estruturas, curar enfermos, é um ato da graça de Deus. Portanto, você está aqui hoje, e nós estamos diante dessa mesa. Não é porque nós somos especiais, não é porque nós somos seres iluminados, não é porque a gente, não. Fui alcançado pela graça. Pode vir, louvor. Eu não mereço, então eu quero que você agradeça a Deus pela graça da esposa que Deus te deu. Eu quero que você agradeça a Deus pela graça do ministério que Deus te deu. Eu quero que você agradeça a Deus pela igreja que Deus te faz congregar. Eu quero que você agradeça a Deus pelo teu trabalho. Eu quero que você agradeça a Deus pela tua saúde. Eu quero que você agradeça a Deus pela vontade de adorar a Deus. E quem quiser adorar, pode adorar. Agradeça a Deus pelo aplauso. Agradeça! Só agradece. Então começa a agradecer agora, porque tudo é graça de Deus. 10 segundos só para você agradecer a Deus agora aí. Traz aí agora a memória o nome do teu filho e agradeça a Deus por ele aí em nome de Jesus. Traz a memória agora aí. Ah, mas eu não sou casado. Então traz a memória o teu futuro noivo. Traz a memória a tua futura noiva. Traz a memória.
Amém? Quem tem ministério aqui já agradeceu? Então continue agradecendo. Quem está com saúde, cadê a mão saudáveis aí? Levante a mão aí. Agradeça a Deus agora. Agradeça a Deus agora aí. Em nome de Deus. Aqueles que podem ficar de pé, agradeça a Deus de pé. Vou cantar essa canção mesmo. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. E pastor Jameson, pastor Rangel já pode, e pastor Flávio já podem vir para cá. Ó, quando você pegar isso aqui, saiba que isso aqui não é fruto de mérito nenhum, é graça de Deus para a tua vida. Quando você for agraciado pelas bênçãos do Senhor, quando Deus te der estratégias no mundo espiritual, em nome de Jesus, não caia na tentação de pensar que isso é mérito seu. Só agradeça a Deus. Vamos fazer um gesto de gratidão ao Senhor bem forte. Dê o seu melhor aplauso a Ele.